E nessa noite eu queria saber quem nos visita pela primeira vez. É a sua primeira vez nessa casa. Glória a Deus. Será que a gente pode celebrar o Senhor? Aplauda o Senhor pela vida desse visitante. Glória a Deus. Tem mais alguém que nos visita? É a sua primeira vez nessa casa. Aleluia. Tem aqui uma família. Glória a Deus. Aplauda o Senhor pela vida dessa família também. Seja muito bem-vindo a essa casa. É uma honra receber vocês. Se sintam à vontade no nosso meio. Eu acredito que lá na frente vocês receberam um cartão. Esse cartão tem todas as informações da nossa casa, toda a nossa agenda. Você é nosso convidado para participar conosco no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E o Senhor me deu uma palavra para te entregar nessa noite. Uma palavra que falou muito comigo durante todo o mês de maio. O Senhor vem falando comigo através dessa palavra. E eu quero que você também fique atento àquilo que o Senhor vai te falar através dessa palavra nessa noite. Existem algumas realidades que precisamos entender na nossa caminhada cristã. Existem algumas situações que têm roubado a nossa fé. Você está no culto fé, um culto que nós vamos direcionar uma palavra de fé para que você saia daqui ativado na sua fé. Porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a... Então, para que eu possa agradar a Deus, a minha fé ela tem que estar ativada, ela tem que estar viva, ela tem que estar real. E existem algumas realidades que roubam a nossa fé. E eu queria que, por gentileza, você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós vamos falar um pouco sobre essa história. Atos capítulo 12. Quantos encontraram? Posso ouvir um amém? Aleluia. A palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 12, vai falar assim. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Vai dizer assim: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o cercou na prisão, entregando-o a 4 quartenos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua a oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo. Será que você pode repetir? Dormindo, diga isso. Aleluia. Entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Aleluia. Eu quero falar com você nessa noite sobre ladrões da fé. Baseado aí em Atos capítulo 12, o que nós acabamos de ler, e se você continuar lendo, você vai ver que a Bíblia está narrando uma história de quando o rei Herodes, ele olha para algumas igrejas e ele estende a sua mão para os maltratar. O que é isso? Para perseguir os profetas, para matar os profetas. A Bíblia diz que nesse tempo o rei Herodes olha para alguns profetas, alguns seguidores de Cristo, de Jesus, e diz assim: nós vamos perseguir, nós vamos atrás. E ele persegue esses profetas, ele mata, a Bíblia vai dizer que ele mata a espada Tiago, irmão de João. Mas o que é mais incrível nessa história, e que nos primeiros versículos é tratado, é dizendo de que o povo se alegrava, a sociedade se alegrava, os judeus amavam, se alegrava, a sociedade, o mundo gostava dessa perseguição com o povo de Deus.
E a primeira coisa que me salta aos olhos quando eu olho para essa história é ver que a estratégia de Satanás não mudou. Sim ou não? Pense com inteligência. Se em 2000 anos atrás, na história da igreja, Satanás já perseguia os cristãos, perseguia a igreja, nos tempos atuais não é diferente. A estratégia de Satanás não mudou. Ele continua perseguindo, continua levantando calúnia, continua levantando falsa acusação sobre a igreja, mentiras, continua maltratando, perseguindo, porque esse é o trabalho do diabo, do inimigo. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas o Deus que nós servimos veio para dar vida e vida em abundância. Então eu já quero colocar uma vírgula nessa noite para que você entenda. Essa estratégia de Satanás não é nova. Quando você vê o inimigo perseguindo a igreja, quando você vê um cristão sofrendo, sendo perseguido, é normal, a estratégia do inimigo é essa. Mas uma realidade que a igreja de Cristo precisa entender é que nós servimos ao mesmo Deus. Ele não mudou. Será que você pode entender que a sua palavra diz que Ele é imutável? E o que é imutável, pastor? É um Deus que não muda. Então, para todo ataque do inimigo, Deus tem um contra-ataque. Para todo ataque do inimigo na tua vida, Deus já tem uma resposta. No nome de Jesus, será que eu posso ouvir um amém? Ele não mudou. Nós que pensamos que, por passar dos tempos, por aumentar a iniquidade do mundo, Deus mudou. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, o céu não está em crise. Aleluia, teve um ou dois que pegou. O céu, vou repetir para você pegar. O céu não está em crise. O Deus que você serve não mudou. Aleluia. Então, se Ele não mudou, se o inimigo tem a mesma estratégia que ele sempre teve, então para todo ataque de Satanás, Deus tem o quê? Um contra-ataque. Para tudo que ele quer fazer, Deus tem uma solução. Para toda mentira, Deus tem uma resposta. Para todo cárcere, Deus tem um livramento. Aleluia! Então, Herodes começou a perseguir, a maltratar o povo de Deus. E ele viu que isso estava agradando o povo, agradando os judeus, agradando ao povo daquela época. Mas olhando para essa realidade em que Pedro estava vivendo, eu vejo os ataques do inimigo, e os ataques do inimigo vêm para mostrar muita coisa. E a primeira coisa que mostra é de que lado você está. Pense comigo. Se Pedro estivesse do lado dos judeus, que estavam se alegrando com o ataque da igreja, ele estava sendo perseguido, sim ou não? Não. Se Pedro e Tiago estavam sendo perseguidos por Herodes, era porque Herodes entendia que eles estavam do lado de Cristo. Então, o ataque do inimigo, ele mostra quem está de que lado. O ataque do inimigo vai revelar de que lado você está. Se você está caminhando com Jesus, ou se você está do lado do povo que está se alegrando com Herodes, mandando matar o povo de Cristo. Pedro e Tiago foram atacados porque Herodes sabia que eles estavam do lado de Jesus. Por quê? Porque eles pregavam sobre Jesus, falavam sobre Jesus, caminharam com Jesus. Então Herodes sabia. Então, eu quero te dizer, meu irmão, uma das formas de você identificar que você está no caminho certo é porque de todas as formas o inimigo ele vai tentar te parar, mas eu quero profetizar sobre a tua vida, ele não vai te parar no nome de Jesus. Meu irmão, sabe quando você sabe que você está caminhando no lugar certo? É que todo dia, quando você se levanta, o inimigo vai fazer assim, não acredito, levantou de novo. E você vai caminhando, porque você está fazendo a vontade de Deus. Mas o inimigo fica furioso. É aí que você sabe que você está fazendo a vontade de Deus.
É uma das formas de você identificar que você está no caminho. É ver que todos os dias o inimigo, ele tenta, mas ele não consegue te parar, no nome de Jesus. Mas às vezes a gente pensa, é só comigo. Ai meu Deus, todo mundo é crente, não acontece isso na vida de ninguém, é só comigo, Jesus. Meu Deus, por que, Senhor? Tu me ama mais? É só comigo. E eu fico imaginando Deus olhando lá de cima e dizendo assim, meu Deus, mal ele sabe que é com todo mundo que escolhe fazer a minha vontade. Sabe por quê? Porque a mensagem de Jesus é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deixa eu te dizer, isso que o inimigo está tentando fazer para te parar, não está comparado àquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Ele pode até te parar, mas todo dia você está se negando, todo dia você está pegando a sua cruz e seguindo aquele que tem as palavras da vida eterna. Aleluia. A mensagem dele é essa: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas também tem uma realidade. A Bíblia fala que por 7 vezes pode cair um justo, mas todas as vezes ele vai levantar. Aleluia. O que eu quero te dizer com isso, igreja? O fato de você estar vivendo realidades, o fato de você estar vivendo batalhas, o fato de você estar vivendo guerra, perseguição, eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui para declarar aquilo que o apóstolo Paulo declarou em Romanos 12: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. Está difícil, mas você tem um Deus que está contigo no barco. Parece que não vai chegar, mas você tem um Deus que faz mudar todas as coisas. Aleluia. E Paulo ainda declara mais. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, ele diz assim: considero, pois, que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. Aquilo que você passa hoje, meu irmão, não está comparado àquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida e o que Ele pode fazer amanhã. O cárcere e a perseguição que você sofre hoje não está comparado àquilo que Deus pode fazer na sua vida amanhã. Pega essa palavra no nome de Jesus. Não é porque você está vivendo uma realidade hoje na quarta, que na quinta-feira vai ser do mesmo jeito, não. Se levante na quinta como alguém que já tomou posse da vitória. Ontem não aconteceu, mas hoje o meu Deus pode fazer todas as coisas. Agora precisamos entender a diferença de lutas. Tem lutas que vêm sobre a nossa vida porque eu e você estamos fazendo a vontade de Deus. É diferente de lutas que você está passando por mais escolhas. Como assim, pastor? A Bíblia diz que Deus manda o profeta pregar em Nínive. Deus manda ele ir, ele corre, ele vai para Tarse. O que é que ele sofre? A consequência de ser engolido pelo peixe. Então a luta que eu estou sofrendo por fazer a vontade do Senhor é diferente da luta que eu estou sofrendo pelas minhas escolhas. Precisamos ter essa maturidade. Se Deus te falar assim, não vai, mas você decide ir, você tem que entender que você está passando por essa luta porque você decidiu. Essa luta que você está passando foi porque você escolheu agir pelos seus próprios pensamentos e entendimentos. E esse é o primeiro ladrão que eu quero te ensinar nessa noite. O ladrão que rouba a sua fé é o seu próprio entendimento. A Bíblia vai falar em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas.
A primeira coisa que rouba a tua fé é você se apoiar nos seus próprios pensamentos. A primeira coisa que vai roubar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida através da fé, através da palavra que Ele já liberou, é você querer se apoiar nos seus próprios entendimentos. Então existe uma diferença. Pedro estava sendo perseguido porque era um homem que estava fazendo a vontade de Deus. Então temos que saber entender de eu estou sofrendo isso porque eu estou seguindo aquilo que Deus mandou ou porque foi desejo do meu entendimento. Eu segui essa vontade. Então isso rouba a tua fé, rouba a tua dependência em Deus. Não se estribe no teu próprio entendimento. Outra realidade: prisão não é sinal de que você não está com Deus. A Bíblia fala que Pedro foi preso, mas em todo o tempo Deus estava com ele. Entenda, um cristão como nós, um homem que seguiu a Deus, um profeta que caminhou com Jesus, a Bíblia fala que ele viu milagres, que ele pregou ali em Atos e teve a descida do Espírito Santo. Veio sobre a igreja um homem que o próprio Jesus restaurou a sua fé, a sua identidade, após ele ter negado Jesus. Ele estava preso. Esse homem que andou com Jesus, a Bíblia fala que Herodes mandou o prender e ele foi preso. O que eu quero te dizer com isso? O fato de Pedro naquele momento ter sido pego e preso por Herodes não anula que Deus não estava com ele, não. É que nossa mente foi tomada por uma vivência desse mundo que a gente acha que porque o crente está passando dificuldade, Deus abandonou. Deixa eu te falar, meu irmão, Deus está contigo na tua casa, independente dessa situação que você está passando. E não importa vir alguém dizer que não, meu irmão, Ele não está lá. Está assim no nome de Jesus, se você crer, Ele está lá. Mas a nossa mente foi tomada por algo que eu estou passando por isso, e Deus me abandonou, Deus não está comigo. Não, no nome de Jesus, saia daqui com esse entendimento. Nas suas horas mais difíceis, Ele está com você. Aleluia. Então a prisão não é sinal de que Deus não estava com Pedro. Ele foi preso, sim, ele estava passando por aquilo, sim. Mas não é sinal de que Deus tinha abandonado ele. Mas quando eu olho para a história de Pedro, eu fico pensando na minha história. E eu não sei você, como eu já descrevi aqui, um profeta que caminhou com Jesus, viu milagres, caminhou sobre as águas, e ele se viu numa situação de estar preso. Eu pensei assim, meu Deus, os problemas de Pedro não tem nada a ver com os meus, não está nem comparado com aquilo que ele estava vivendo naquela situação com o que a gente vive hoje. E eu ficava dizendo assim, meu Deus, como é que aquele homem, a Bíblia não relata, mas diz que ele foi preso, estava sendo guardado por vários soldados, por 4 soldados, cada um para o guardar. E se você vê essa história, você vê que aquele homem está cheio de problema, estava preso. Mas o que acontece é que muitas das vezes nós estamos focando num problema e esquecendo do Deus que resolve problema. Enquanto você acordar de manhã e o seu primeiro pensamento for aquele problema que você tem para resolver, você vai todo dia estar focando no seu problema, enquanto Deus está te dizendo assim, foca no Deus que resolve problema, que pode fazer aquilo que você não pode, que pode ir aonde você não pode, que acessa lugares que você não pode. Ou Deus te trouxe aqui para te dizer, a partir de amanhã, quando você se levantar, você não vai pensar no problema, você vai pensar no Deus que resolve problema. Carabas. Não dê aos problemas o poder de te aprisionar a sua fé, de roubar a sua fé. E é que eu começo a olhar para a vida de Pedro. Ele foi preso,
estava passando por toda essa situação, mas ele não estava focando na prisão. E como você leu comigo, a Bíblia diz que ele foi preso, ele estava sendo guardado por soldados. Mas a igreja intercedia por Pedro. Mas a Bíblia vai dizer que estava tendo festa naquele tempo em Israel e não poderia se matar alguém. Então Herodes guarda ele para apresentar ao povo no outro dia. E a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Será que você pode falar para a pessoa do seu lugar? Dormindo, diga ela assim. Diga ela assim, ó, Pedro estava dormindo. Agora eu quero que você pense comigo, como é que alguém dorme sabendo que no outro dia vai morrer? Como é que alguém dorme sabendo que no outro dia vai ser apresentado para ser morto? Como é que alguém que está do lado de 2 soldados o guardando, está no meio, começa a dormir? Sabe por quê? Pedro, ele não estava focando nos problemas e na prisão, ele estava focando no Deus que estava com ele, e o Deus que ele estava servindo é um Deus poderoso. E eu quero declarar sobre a sua vida, sabe o que Pedro estava vivendo naquele dia? Aquilo que está descrito em Salmos capítulo 4, versículo 8, em paz eu me deito e logo adormeço, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Mas meu Deus, quem é que dorme sabendo que no outro dia vai morrer? Quem é que dorme sabendo que no outro dia vai ser apresentado para morrer? Aqueles que entenderam que não é o problema que vai tirar a tua noite de sono. Ei, Deus está falando isso para alguém. Você vai voltar a dormir. Deus está falando para alguém, você vai colocar a sua cabeça no travesseiro e vai voltar a dormir, porque quem rege os teus dias não é a dificuldade, não é a escassez, sou eu. Oh, eu quero declarar sobre você mais uma vez. Em paz você vai deitar e logo dormir, porque só o Senhor te faz habitar em segurança. Sabe por quê? Pedro dormia, mesmo sabendo que no outro dia ele morria, mesmo sabendo que no outro dia ele poderia morrer, ser apresentado e morrer, porque ele acreditava naquilo que está escrito em Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ei, recebe essa palavra no nome de Jesus. A sombra do Onipotente descansará. Oh, direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Oh, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Oh, Deus te trouxe aqui para te dizer, você é filho. E os meus filhos eu zelo, nem que estejam na prisão, num cárcere inferior. Pare de pensar que Deus não se importa com a sua vida. No nome de Jesus, eu declaro agora todo espírito de rejeição. Ele se importa com a sua vida, com a sua história, com a sua trajetória. E Ele te diz nessa noite, você vai voltar a dormir, porque esse problema não vai te atormentar mais, no nome de Jesus. Meu Deus, a Bíblia diz que Pedro dormia, meu irmão. E sabe por que Pedro dormia? Porque ele tinha 3 consciências que nós precisamos ter como cristãos nos dias atuais. Só dorme quem entende que precisa descansar e descansar no Senhor. Sabe por que muitas das vezes esse problema está te tirando o sono? Porque você teve a consciência de que esse problema é maior do que você precisa descansar. Que esse problema é maior do que o seu Deus, que esse problema é maior do que o descanso que Deus pode te dar. Mas você vai sair daqui nessa noite entendendo e tendo essa consciência que você descansa naquele que enquanto você dorme,
Ele está indo em lugares em que você nem imagina. Enquanto você dorme, Ele está destravando coisas que você nem está pensando. Então Pedro tinha essa consciência. Outra consciência que Pedro tinha é aquilo que a Bíblia fala: vale cada dia o seu mal, cada dia. Pedro entendia que ele não controlava o amanhã, só quem controlava o amanhã, o nome dele era Jeová Jireh, Jeová Rafá, aquele que criou o mundo, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então Pedro entendia: se eu não posso tocar no amanhã, eu tenho que descansar naquele que pode. E outra realidade que Pedro entendia é que ele estava seguro. Isso aqui eu quero que você pegue para a sua vida no nome de Jesus. Estar seguro não é algo que vai depender do natural. Vai depender em quem você está guardado. Pedro estava na prisão, do lado de 2 soldados, no lugar em que muitas pessoas podem dizer que era o lugar mais perigoso que ele poderia estar. Mas ele tinha consciência de que ele estava guardado e seguro naquele que poderia guardar. Eu não sei quais as realidades que você tem passado de insegurança na sua vida, mas eu quero profetizar que mesmo nos lugares mais inseguros que você acha da sua vida, da sua trajetória, Deus vai te fazer se sentir seguro, porque a presença dEle vai estar contigo nessa hora. E ele se sentia seguro no Senhor. E a Bíblia fala que ele dormia um sono tão profundo que Jesus já tinha tudo preparado. Jesus já ia livrar Pedro daquela prisão, e Jesus manda um anjo, e o anjo precisou tocar Pedro, porque ele dormia tão profundo, que não bastou, eu acredito, apenas falar. A Bíblia fala que o anjo o feriu, o tocou no seu lado, e tocando ele, o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Será que você pode dizer glória a Deus e aleluia? Meu irmão, sabe o que Pedro estava vivendo aqui nessa hora? Aquilo que a palavra do Senhor vai dizer: e ele dará ordem aos anjos ao seu respeito, para que não tropeces nem caia. No versículo 7 vai dizer que eis que porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa hora. Ele está dando ordem aos seus anjos ao seu respeito. E aquela área que você pensa que não tem mais jeito, Ele está enviando o anjo lá agora, e destravando tudo que estava travado. Caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te as calças, as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe, pois: põe a capa e segue-me. Oh meu Deus, eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Ele está te dando livramento sobre essa situação. Oh, há livramento para você, há milagre para você. Oh, Ele está agora dando ordem aos anjos ao seu respeito. Oh, e está visitando aquilo que você nem imagina.
Ei, Ele não se esqueceu de você, meu filho. Ele não se esqueceu de você, minha filha. Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer: você vai voltar a dormir, você vai voltar a descansar, você vai voltar a ter a consciência do lugar seguro, porque sou eu que te guardo, sou eu que te cuido e sou eu que te livro. Se você crê nessa palavra, fique de pé no seu lugar nessa hora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, Ele está te livrando agora. Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. Declare isso. Que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu quero orar por você que chegou nessa noite e algo tem tirado o seu sono. Essa palavra foi para você, você sabe. Algo tem tirado o seu sono, você não tem conseguido descansar diante dessa situação. E eu quero orar por você nessa hora. Eu quero declarar sobre a sua vida mais uma vez que você vai voltar a dormir no nome do Senhor. Você vai descansar sobre as asas do Onipotente. Você vai voltar a descansar nos braços do Senhor. Eu declaro no nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos nessa hora. Pai, eu oro no nome de Jesus, para que tudo aquilo, Senhor, que esteja, Senhor, atacando, Senhor, a mente, atacando o coração, Senhor, que tenha causado uma síndrome do pensamento acelerado, Senhor, aquilo que não tem deixado essa irmã dormir, aquilo que não tem deixado esse irmão dormir, esse problema, essa dificuldade, eu declaro no nome de Jesus a tua shalom agora, Senhor. Eu declaro agora a paz que excede todo entendimento tomando conta desse coração. Eu declaro agora no nome de Jesus a consciência da segurança no Senhor. Nós declaramos agora sobre a vida dessa pessoa, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Oh, você vai descansar. Você vai sair daqui nessa noite, você vai chegar na sua casa e você vai descansar, porque do seu problema quem está cuidando é o Senhor Jesus. Oh, o Deus da provisão, o Deus das respostas, o Deus do milagre, Ele está cuidando da tua vida. No nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Se você crê, diga aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Oh, em teus Jesus. braços é o meu É o nosso descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Eu não poderia acabar esse culto sem dar duas oportunidades.
Talvez você chegou aqui e você nunca confessou o nome do Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador. Ou você até algum dia já confessou, mas estava andando fora dos caminhos do Senhor, estava afastado. E nessa noite esse convite é para você. Se você quer aceitar o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador, levante a sua mão direita. Ou se você é essa pessoa que quer voltar para os caminhos do Senhor, sem nenhum constrangimento, nós queremos te conhecer, orar por você, levante a sua mão direita. Se você nunca aceitou e nessa noite ouviu a palavra do Senhor e quer confessar o nome de Jesus publicamente, nós queremos te conhecer, levante a sua mão direita. Ou se você já confessou algum dia, mas estava andando afastado desses caminhos, não estava andando nos caminhos do Senhor, e nessa noite você quer voltar para a casa do Pai, não perca essa oportunidade. Se você é essa pessoa, levante a sua mão direita aí no seu lugar, é a única coisa que você precisa fazer. Aleluia, temos ali, glória a Deus, aleluia, aplauda o nome do Senhor Jesus. Temos ali uma vida reconhecendo o nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus, eu queria convidar você aqui, eu queria orar por você, sem nenhum constrangimento, de vir aqui no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Amém, glória a Deus. Eu queria fazer uma oração e toda a igreja vai repetir juntamente comigo e com a Giovana. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu volto para os teus caminhos. Eu te confesso como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa viver eternamente com o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem-vinda, Giovana. Eu vou apresentar a você agora uma família. A gente vai contar até 3 e a gente vai te apresentar aqui uma família bem grande para caminhar com você, tá bem? Você agora tem uma casa, uma igreja, pastores. Bem-vindo a essa casa no nome de Jesus. Não vira agora, só no 3. Não, agora não. Só no 3, tá bem? 1, 2, 3. Somos corpos, Abraça ela aqui, por favor, Cássio. ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, aplauda o nome poderoso do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pai, nós te damos graça por esse culto, Senhor. Nós te damos graça pela tua presença. Nós te damos graça porque nessa noite, Senhor, houve salvação, Senhor, na casa. E o céu está em festa e nós estamos alegres, Senhor. Pai, nos leva, Senhor, em paz para as nossas casas. Que seja uma continuação abençoada, Senhor, da nossa semana. Eu declaro, Espírito Santo de Deus, milagres. O teu povo vivendo milagres ainda essa semana, no nome de Jesus. Amém. Vá com Deus. Deus abençoe você, a sua casa. Você de casa, fique com Deus também. Deus abençoe você. Partilhe essa mensagem para você abençoar a vida de outras pessoas no nome de Jesus.